O que eu queria mencionar, esse mais conjuntural, diz respeito a essa nova face da dominação no Brasil, que é a antipolítica. A antipolítica nasce de uma premissa que, inclusive, nós outros, do nosso campo, muitas vezes até flertamos, namoramos com essa perspectiva, segundo a qual uma das dualidades existentes na sociedade seria Estado versus mercado. O Estado dominado por Satanás e o mercado dominado por anjos. Mais ou menos assim. Vejam os pobres empresários sendo extorquidos pelos políticos bandidos. Essa é a narrativa da Lava Jato. A narrativa da Lava Jato e das delações premiadas tem sido esta. O Estado é o espaço dos vícios, o mercado é o espaço das virtudes. E é essa narrativa que gera um subproduto, que nos atinge. Qual seja? Ora, se nós somos a expressão dos vícios, nada do que nós dizemos é confiável. Por isso, o discurso político não merece nenhuma credibilidade. Não merece acatamento geral, não merece ser ouvido. Ao ponto de, às vezes, isso penetra tão fortemente no ethos geral, que quando na rede social uma pessoa, um jovem, um adulto, um idoso, enfim, resolve elogiar alguma coisa do governo, antes ele pede desculpas. Ele começa assim a postagem dele: pessoal, eu não sou muito de confiar em política, não gosto dessa gente. Mas, às vezes, a gente tem que reconhecer, às vezes, que essa espécie de gente faz algumas coisas boas. Aí a pessoa primeiro se desculpa, ou seja, ela primeiro reafirma o postulado que está sendo introjetado todos os dias e repete o discurso, para depois dizer: este discurso que é verdadeiro, às vezes comporta algumas exceções. Político lobo mau, empresário chapeuzinho vermelho, e é isso que domina na estruturação, inclusive, desse mercado de comunicação. A Tereza conheceu bem isso para implantar a empresa Brasil de Comunicação, a TV Brasil, e o Franklin, que foi ministro, todos que tiveram essa tarefa, enfrentaram muito essa narrativa, segundo a qual os sistemas privados de comunicação eram isentos e o sistema público era aparelhado. Olha o aparelhamento do sistema público, que é fruto dessas narrativas e explicações sobre o Brasil, que às vezes nós temos que nos libertar delas. Por exemplo, colocar no centro da explicação sobre o Brasil o tal do patrimonialismo, que existe, mas que não pode servir de elemento de ocultação de outras dominações, e principalmente da dominação fundamental, que é a dominação de classe. O terceiro elemento, finalmente, que eu queria dizer, que eu acho que constrange a formulação de uma política pública de comunicação, constrange no sentido de que condiciona, e que a gente tem que levar em conta sempre, diz respeito a dois fenômenos que aparentemente não têm nada a ver um com o outro, têm matrizes diferentes, matrizes ideológicas, históricas diferentes, mas que para esses fins se complementam. Um é esse ultraliberalismo vulgar, que a burguesia brasileira resolveu aderir, que tem como totem o pato amarelo. Então, o ultraliberalismo é uma ruptura com a Revolução Francesa. Quer dizer, a burguesia brasileira resolveu, 200 e tantos anos depois, romper com a Revolução Francesa. Porque, lá mesmo, todos nós sabemos, havia um tripé, uma tríade: liberdade, igualdade e fraternidade. A burguesia brasileira achou que esse negócio de fraternidade e igualdade estava fora de moda, que esse negócio não prestava para muita coisa, que isso aí tinha sido algum comunista que tinha metido lá na tal da Revolução Francesa, e que o negócio era a liberdade. E aí esse discurso da liberdade produziu esse ultra-individualismo. Esse ultra-individualismo que está tão enraizado no discurso, ou de que eu não pago impostos, porque eu não devo pagar impostos, ou que eu devo fazer o que eu quero, a hora que eu quero, porque eu pago meus impostos. Esse ultra-individualismo desligado de qualquer sentido, de telos de finalidade, de projeto de sociedade, de coesão social, de justiça social, que se expressava das noções de igualdade e solidariedade.
O outro fenômeno que acaba se somando a ele, as multiplicidades identitárias. As multiplicidades identitárias criam também uma dificuldade para uma política pública de comunicação. Porque no caso do individualismo que ocorre hoje concretamente, vou citar um exemplo. Nós temos aqui o programa Escola Digna. Nós temos 1.230 escolas, conseguimos até hoje melhorar a estrutura, reformar, reconstruir, coisa de 610 escolas. Metade. Ora, o ultraindividualismo conduz à seguinte visão. Muito bem, fez a metade, mas não fez a minha. E se não fez a minha, não está certo. Nós temos um programa aqui de apoio aos municípios, chamado Mais Asfalto. Porque essas realidades que vocês conhecem, do Brasil desigual, muitos municípios com zero de arrecadação tributária, o Gaftão conhece bem, o Bira conhece bem, zero de arrecadação tributária própria, sem nenhuma condição de aplicar as políticas públicas básicas, e nós chegamos lá e fazemos um apoio lá para ele melhorar a cidade, a praça, enfim, alguma coisa desse tipo. No ultraindividualismo conduz a seguinte armadilha. Eu entro numa cidade e fazemos lá 5 quilômetros de asfalto. Mas estão faltando 100. E aí a pessoa diz, bom, não asfaltou a minha rua. Logo o programa é um fracasso. Não importa se melhorou a praça, que é de todos, mas não asfaltou a rua daquela pessoa. No caso das multiplicidades identitárias, ou da multiplicidade identitária, isso conduz a tantas distinções que as narrativas gerais aparentemente perderam o sentido. Tipo assim, governo comprometido com a classe trabalhadora. Aparentemente isso perdeu o sentido. Governo comprometido com os mais pobres. Para uma certa visão ideológica, isso perdeu o sentido, porque é genérico demais para quem se considera pertencente a uma identidade ultra específica. A crise das grandes narrativas, que nós conhecemos, dificultam mensagens de comunicação, porque fazem com que a gente tenha que dirigir a nossa política num quadro de dificuldades fiscais, para atingir realidades tão específicas, tão singulares, aparentemente existentes, que torna impossível uma política de comunicação que seja capaz de fato, dialogar com essas várias identidades. De modo que acho que compartilho do otimismo revolucionário aqui do meu amigo Edmilson, que nós todos aprendemos aqui a respeitar. Não disputo com Clécio a condição de filho, posso ser sobrinho do Edmilson, com toda a tranquilidade. E nós todos admiramos a experiência que o Edmilson tem, aqui próximo de nós, que nos antecede, e ele compartilhou aqui com todos, de que realmente o pessimismo é uma armadilha ideológica, que nós temos que, na prática, não nos libertar, mas que nós temos que conseguir que a maioria da sociedade se liberte, porque só nós não fazemos verão. Para que isso, portanto, chegue a bom termo, é preciso que nós consigamos nos livrar, num certo sentido, dessas dificuldades práticas, conjunturais e algumas estruturais que nós temos para a formulação da política pública de comunicação. Eu vou concluir, claro, porque não quero abusar. Nós temos algumas respostas a isso aqui no Estado em andamento, como, por exemplo, o revigoramento de uma rádio pública de 76 anos de existência, chamada Rádio Timbira, um patrimônio do povo do Maranhão, que foi revigorado no nosso governo, e que tem audiência crescente, que é importante, né? Tem crescente audiência, está aqui o seu diretor, jornalista Robson Paes. Mas quero concluir dizendo a vocês que esse debate se processa num lugar permeado de muito dessa história. Esse convento foi fundado no século XVII. Aqui o padre Antônio Vieira pregou. O padre Antônio Vieira morou aqui no Maranhão e aqui produziu alguns dos sermões mais conhecidos, entre os quais o famoso Sermão aos Peixes. Esse prédio aqui foi restaurado por nós recentemente, ele estava com problemas estruturais aqui embaixo. Nós fizemos um grande investimento aqui para evitar que ele caísse e para que esse auditório pudesse ser novamente utilizado. Esse convento aqui, todo esse patrimônio histórico existente aqui, fruto dessa herança colonial, da qual nós somos filhos e herdeiros,
explica muito daquilo que o Brasil é efetivamente. Quando eu mostro ou tento apontar que determinadas características da dominação no Brasil acabam fazendo com que a gente compreenda como os meios de comunicação que deveriam se estruturar de um modo diferente no nosso país, adquire esse contorno tão nu e cru e ao mesmo tempo tão voraz, tão contundente, tão avassalador. Isso se explica por uma série de heranças que estão impregnadas nas ruas da Praia Grande de São Luís. A herança do colonialismo, do escravismo, da dominação, da concentração de riqueza na mão de poucos. São esses traços ideológicos que dificultam que as nossas experiências de governo possam ir adiante. Mas, ao mesmo tempo, é a luta dos negros, do Maranhão, a luta dos indígenas do Maranhão, que nos alimenta também nessa ideia de que, apesar dessas dificuldades inerentes a esse processo de luta e de diferenciação e de dominação, de hegemonia e de contra-hegemonia, há muito caminho para trilhar e há resultados. Vale a pena, eu faço isso quase que como a vocês todos que aqui estão, com uma reflexão para mim mesmo. Apesar do massacre diário, vale a pena. Não é confortável. Quero dizer para vocês que não é. A minha pobre mãe, coitada, já tem quase 80 anos. Outro dia acordou 5 horas da manhã e sintonizou a rádio errada. Eles começaram às 5 horas da manhã. A minha mãe me acordou às 6. Meu filho, estão falando horrores de você aqui no rádio. Eu disse, mamãe, o que a senhora está ouvindo a esta hora da manhã? Estou ouvindo a rádio tal. Mamãe, pegue o rádio, jogue pela janela. Então, ou então mude a rádio, bote 1290, Rádio Timbira. A senhora vai ouvir coisas boas lá. Então, e há outras rádios. Tem muita rádio boa aqui, muita radialista aqui de rádio comunitária. Quero cumprimentar vocês, um monte de amigos, companheiros nossos de caminhada do Maranhão todo. Então, não é que não doa, dói, mas vale a pena. Muito obrigado. Um abraço.